Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estamos aqui nesta manhã, dia 3 de agosto de 2017, às 6h20 da manhã, para nós continuarmos ministrando a palavra de Deus, para colocarmos nas nossas páginas. E nós estamos alegres com esse Deus, embora nesta noite tivemos uma crise de gripe muito brava, mas graças a Deus já estamos melhor e nós vamos continuar a meditar na palavra de Deus. Nós estamos meditando na vida de José, um governador no tempo do Egito, que tem tudo a ver hoje. Por que nós devemos refletir na vida desse governador? Um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, passou pelo que passou, amém, glória a Deus, mas que Deus abençoe ele poderosamente, não só ele, através da vida dele, mas toda a sua família, toda a nação do Egito. E os atos e ações de José é eterno, reflete na eternidade, porque Deus deu um grande livramento para o seu povo que vivia ali nas Cananéia, mais de 70 almas, filhos de Jacó, descendentes de Jacó, que aí os planos de Deus os projetos de Deus foram abençoados, graças à gestão e à administração desse homem segundo o coração de Deus. Amém? Por isso que é importante nós sempre orarmos, clamarmos a Deus, porque o trabalho de José, a competência de José, a habilidade dele, tudo era abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Tinha um Deus por trás da vida dele, tinha o Criador dos céus e da terra agindo através desse homem. Para quê? Para dar um grande livramento, a sabedoria dele, a inteligência que Deus deu para ele, né? Por isso que é muito importante nós termos homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque através do trabalho dele ou dela, através das ações, não só para abençoar um povo, para que esse povo saia da fome, para que haja prosperidade. Nós observamos na Bíblia que tudo esses homens, Neemias, que restaurou os muros de Jerusalém, pediu para Deus prosperar, houve as dificuldades, houve os contratempos, houve as tribulações, enquanto ele edificava os muros de Jerusalém, se levantou vários inimigos contra o projeto dele, contra o trabalho dele, mas todos vieram por terra. Sabe por quê? Porque Deus era com ele, porque aquele trabalho estava na direção de Deus, estava sob o comando do Deus Todo-Poderoso. Então é muito importante nós pensarmos, dizer, meu Deus, assim como tu levantaste José no tempo do Egito, para dar um grande livramento, um homem segundo o teu coração, para dar um grande livramento ao teu povo. Ele era um homem sábio, inteligente, um homem próspero. Tudo que José fazia, Deus era com ele, prosperava. Tudo. Era um homem que Deus estava com ele. Não custa nada a gente pedir de Deus e sonhar e desejar para que esses gestores sejam homens e mulheres tementes a Deus, para que coloque Deus em primeiro lugar. A gente observa
a gente meditando na palavra de Deus, que os problemas sempre existiram, sempre existirão, uns menores, outros maiores, uns com maior intensidade, uns com maior complexo de resolução, mas Deus é o mesmo. Deus, esse Deus Todo-Poderoso é Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós temos, através da fé em Jesus Cristo e dos seus servos e servas, das suas mãos poderosas, da sua mente que Deus lhe deu, uma mente brilhante, uma habilidade de raciocínio intelectual, de compreensão, de acertar na mosca. O que aconteceu ali foi que José veio na hora certa. Faraó tudo se encaixando, um quebra-cabeça, e Deus enviou ali aquele homem maravilhoso para trazer um grande livramento para as suas gerações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos passando por esse momento tão difícil que esse Brasil passa. E nós precisamos de Deus e dizer: meu Jesus, tem misericórdia. Queremos homens tementes a Deus, porque a Bíblia diz, e não é eu, que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é o princípio da inteligência. O segredo da vitória de José e de todos os seus servos é que eles tinham o princípio da sabedoria. Todos os ensinamentos que o seu pai passou para ele, as informações que ele teve do seu pai. O Jacó que disse: meu filho, eu tenho um Deus. Meu filho, o teu avô Abraão serviu um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todas aquelas informações que José recebeu de Jacó e da sua mãe enquanto ela estava viva, ficou gravado na memória dele. Não saiu da mente dele que Jacó, seu pai, tinha um Deus por trás dele, que tinha os planos, os projetos. E hoje nós também temos que entendermos que os planos de Deus continuam através da gente. Nós temos que anunciar o Evangelho. Aonde nós estivermos, devemos ser um canal de Deus, um canal de Jesus Cristo. Aonde nós estivermos, seja em casa, no trabalho, nas ruas, aonde nós estivermos, José foi aonde José esteve, Deus usou a vida dele. Não só lá onde ele morava, lá com seu pai e seus irmãos, mas no Egito, lá lá na masmorra, lá na sua prisão. Então é muito maravilhoso nós meditarmos, não é perda de tempo nós tirarmos alguns minutos da manhã para nós meditarmos na palavra de Deus e saber: poxa, que maravilha! Que maravilha! Então, por trás da administração de José, por trás dos trabalhos de José, não só de José, mas dos apóstolos, dos reis, de Davi, de todos os reis, a gente observa que existia um ser, existe um ser superior, e que na verdade nós estamos servindo a ele. Servindo a ele. E José disse: eu sou maior do que Deus? Quando seus irmãos imploraram pela vida deles, que eles foram presos, que eles estavam atribulados ali, porque eles tinham, eles levaram dinheiro para comprar comida no Egito. E aí José mandou o seu servo devolver, colocar o dinheiro de volta no saco deles. Quando eles voltam para o Egito, eles: meu Deus, e agora vão nos incriminar. O dinheiro está de volta no nosso saco, e o dinheiro que nós devolvemos, que nós pagamos alimento, devolveram. Como que veio? Então agora vão nos incriminar.
vão dizer que nós roubamos, furtamos, não vamos ser. Eles tinham pavor de Faraó. Faraó era um homem ali, o rei do Egito, que espantava, assustava todo mundo, porque nós observamos no tempo dele, a pessoa que caísse nas mãos do exército do Faraó, do império, do poder, do domínio de Faraó, o bandido, o ladrão, a sentença de morte era a forca, comido pelos leões. Era assim que funcionava. Então, Faraó, todo mundo ali tinha pavor dele. Todo mundo tinha pavor do regime que existia ali, que era um regime. A Bíblia é bem clara que os egípcios eles eram exatores, eles eram tiranos, eles não tinham piedade, eles não tinham misericórdia, eles não tinham temor de Deus. Então eles tinham pavor, agora vão nos incriminar, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, vai ser enforcado. E aí nesse desespero, mas eles não sabiam que Deus estava abençoando a vida deles. Deus estava abençoando através de José, só que eles não sabiam. Eles não sabiam, eles não imaginavam que tudo que estava acontecendo ali estava sob o comando de Deus, sobre a direção de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que é esse Deus maravilhoso que nós aqui no século 21 estamos invocando, pedindo que assim como ele agiu na antiguidade, há milhões e milhares de anos atrás, ele vem agindo nos nossos dias. Levante homens e mulheres segundo o coração dele para administrar uma nação. Para dar sabedoria a um povo, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é uma nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos que pôr esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, na direção da nossa vida. E a vida de Jacó foi abençoada. Foi abençoada a vida de José. Ninguém imaginava que Jacó seria pai de um grande governador. José não foi só um governador, José foi um grande governador, um grande gestor, um grande administrador. Por quê? Porque Deus estava com ele. E a vida dos egípcios foram salva, dos hebreus, dos judeus, para uma eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é importante nós meditarmos e pedirmos que venha sobre nós, porque nós queremos um grande livramento da fome, um grande livramento de homens ímpios, soberbos, arrogantes, que não têm o temor ao Senhor, de Sodoma e de Gomorra, dos feiticeiros, dos macumbeiros, homens que adoram os demônios, homens e mulheres que servem a Baal. E só Deus e mais ninguém para nos dar esse grande livramento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos que no final dos tempos, Jesus ele profetiza e diz que haverá uma grande perseguição contra a igreja. Muitos vão se trair. Haverá uma perseguição acirrada contra os discípulos de Cristo. Muitos vão se trair, trair-se-ão a muitos. Uns serão mortos, uns serão perseguidos até mortos. Outros serão entregues aos governadores. Para quê? Para testemunho. Isso no final dos tempos. E serão entregues para quê? Para que eles neguem a Jesus. Uns serão até mortos, degolados, crucificados por causa do temor a Deus, por causa da fé em Jesus Cristo. Isso no final dos tempos. Então nós observamos que no final dos tempos se levantarão governadores que não terão temor a Deus. Se levantarão gestores, administradores que não terão o princípio da sabedoria. Serão arrogantes, ímpios, soberbos, mentirosos, enganadores. E que vão perseguir a igreja de Deus, vão perseguir os discípulos, as discípulas. E que Deus tenha misericórdia de nós.
E que Deus tenha piedade. Será tempos difíceis para quem segue a Jesus Cristo. Não poderá mais expressar sua fé. Não poderá mais, serão odiados, diz a Bíblia, por causa do nome de Jesus Cristo. E a iniquidade aumentará, ou seja, a injustiça, a mentira, a feitiçaria, o pecado, a prostituição. Então, Jesus Cristo, os apóstolos, profetiza para nós, a sua igreja, há 2000 anos atrás, essa profecia vem se divulgando, que no final dos tempos será dias trabalhosos, dias difíceis. Mas diante desses dias de dificuldade, nós temos que anunciar que Jesus reina, que Jesus vive. Mas será terrível. Será terrível. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que falar desse Jesus maravilhoso. Nós temos que dizer que esse Jesus, embora parece que o mundo está entregue às baratas, que o mundo está entregue ao caos, que o mundo está entregue à calamidade, à ruína, o diabo está furioso. Mas Jesus está vendo o trabalho da sua igreja, o trabalho dos seus servos e das suas servas, que não tem medo de ser um canal de Deus, uma testemunha viva. Jesus falou para os seus discípulos, seus apóstolos: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês é que vão falar de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus maravilhoso. E domingo agora será a eleição. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus tenha piedade de nós. Porque nós só colocamos culpa nos gestores. Porque o Brasil está assim, o culpado é os políticos. Porque o Brasil... todos nós temos culpa. Porque não sabemos escolher, porque não oramos, porque somos enganados, porque nós desprezamos a política, porque nós não temos a dar atenção a esses... todo mundo tem culpa. E que Deus abençoe esses candidatos, mas só um que vai vencer. Só um partido, só uma classe, uma categoria. Desses candidatos todos aí, só um é que vai levar o troféu, digamos assim, que vai dar a risada da vitória, que vai ficar alegre, feliz por ter ganho uma eleição tão difícil. Eu vejo que essa eleição de domingo agora é uma eleição difícil, complicada, e que nós não podemos mais errar. Nós já erramos demais. Nós erramos na escolha de presidente da república, nós erramos em escolha de senadores, nós erramos na escolha de deputados, nós erramos, e por isso que esse Brasil está do jeito que está. Não tem segurança, a violência aumentando, porque esses homens que nós elegemos não têm o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Não tem o princípio da inteligência, que é apartar-se do mal, o amor ao dinheiro, exagerado ao dinheiro. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós e nos ajude. Porque o governador certo existe. Está bem claro na Bíblia que José era o governador certo, no momento certo, na hora certa. E Faraó elegeu aquele homem ali, no momento crítico de uma nação. E foi glorioso a sua administração. E foi uma administração de grande livramento. Aleluia. Então o governador segundo o coração de Deus existe. Não só como governadores, mas como reis, como príncipes, como gestores, administradores, pastores, apóstolos, missionários. Existem homens e mulheres segundo o coração de Deus para abençoar uma nação, um estado e um mundo todo. Aleluia. E esse grande governador é a nossa inspiração. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque essa história de governador começou com os hebreus e com o Egito.
E com certeza vai terminar por lá mesmo. Vai terminar lá para o Oriente, onde Jesus voltará e reinará o mundo todo através dos seus apóstolos, servos, a sua igreja. Aleluia. Essa é a promessa que Deus tem para nós, que seremos juízes, julgadores do povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E só Deus é que dá essa bênção para o Egito e para o Brasil. É uma grande bênção. O governador se levanta segundo o coração de Deus. Para quê, irmã? Para te dar um grande livramento ao Brasil. Tá tendo essa confusão toda aí com esse Temer, com esse presidente Temer. Ontem não teve nem Jornal Nacional. Ontem não teve nem apresentação do Jornal Nacional. Eu liguei a televisão com uma crise terrível, uma crise respiratória que eu pensava que ia morrer, ia desfalecer. E orando todo o tempo, eu liguei o Jornal Nacional, não teve apresentação. E aí eu vi o jornal todo com aquele voto, não voto, voto, não voto, voto, não voto, sim, não, sim para o mandato do Temer continuar, não para, sabe, essa confusão doida lá no... Uns contra, outros a favor, se o presidente fica, se o presidente vai, etc. E aí quem ganhou é que ele fica. Porque muitos falam que ele é corrupto, que ele é isso, que ele vai ser preso igual o Cunha. Mas nós temos que ver que a inflação com a administração dele abaixou. Teve esse dinheiro aí do FGTS, do inativo, que circulou no país todo, que estava retido. E ele mandou liberar esse dinheiro para milhares de desempregados. Tem essas reformas aí que tem que ser feita, porque diz que a presidência está quebrada, o INSS está quebrado, a gasolina aumentando, a luz aumentando, tudo aumentando, e o salário está congelado mais de 5 anos, não aumenta o salário dos trabalhadores, mas a gasolina aumentando, tudo aumentando, a luz vai aumentar. E a pergunta é, por que também que não aumenta o salário dos trabalhadores? Outra coisa, por que esse governo federal não tira os trabalhadores que ganham 3, 4 mil reais, não isenta esses trabalhadores para não pagar a Receita Federal? Então muitos estão falando, e aí ele vai ser investigado em 2019 se aquela mala de 500 mil reais era dele ou não era dele, se tudo que estão falando dele, esse empresário, que ele ia receber uma aposentadoria milionária. Então o Brasil está vivendo essa confusão aí, mas nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, nós cremos que Ele tem esse poder de levantar um homem para o Brasil. Ele não precisava de muito homem não, só um homem, José, da tribo dos Hebreus, se uniu, estava lá no poder, estava lá com o faraó, aleluia, não era nada, aleluia, e Deus exaltou esse homem, deu sabedoria para esse homem, um servo de Deus, e abençoou mais de 100 anos, porque José viveu 110 anos, e quando ele foi eleito a governador do Egito, a Bíblia diz que ele tinha 30 anos, e a crise da fome veio, e ele tinha 30 anos, quer dizer, foram até 37 anos, 7 anos, José ali no vigor, administrando, para passar aqueles 7 anos da crise severa que ia matar todo mundo, fome, seara, aleluia, não plantava, não chovia, era uma dificuldade terrível, mas Deus levantou esse homem, assim nós cremos também, e pela misericórdia de Deus, Deus levantará esses homens inteligentes, não para enganar o povo, não para, sabe, mentir para o povo, mas para dar um grande livramento a este povo pobre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que precisa do socorro e da misericórdia do Deus de Jacó.
do Deus que livrou Jacó há 147 anos, livrou Jacó, como ele diz, desde o dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer. Esse Deus nunca me abandonou, nunca me deixou e jamais vai deixar aqueles que o amam, que adoram e que esperam na sua palavra. A esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? E que vença aquele que Deus, o Deus de José, deseja que vença, para a glória do nome dele. Amém, glória a Deus, louvado